Agora eu gostaria de discutir com vocês um episódio que aparece no capítulo 90 do livro. Vamos ver se vocês também conseguem enxergar da maneira que eu enxerguei e se não, pode então dar aí nos comentários suas opiniões sobre o que vocês entenderam dessa passagem. No capítulo 90, Pi encontra um náufrago que, assim como ele, também está cego. E eles travam ali um diálogo. Eles conversam e por fim esse náufrago, que é descrito como sendo um francês, ataca Pi com o intuito de devorá-lo. E a passagem fala assim: ele desabou com todo o seu peso sobre mim. Caímos, parte em cima da lona, parte no banco do meio. As suas mãos procuraram a minha garganta. Enfim, o homem tenta matá-lo. Mas antes que isso aconteça, Richard Parker, o tigre, avança sobre o náufrago e acaba com a vida dele. E o francês já era. No final do capítulo, Pi diz o seguinte: nesse dia, algo em mim morreu e nunca mais voltou à vida. Eu particularmente entendo nessa passagem que o francês e Pi são a mesma pessoa. Richard Parker, como já vimos em outro vídeo que eu fiz, é uma espécie de alter ego de Pi. É uma outra personalidade de Pi que ele desenvolve nesse intuito dele desenfreado e louco para se manter vivo. É um lado selvagem, mas que lhe garante sua sobrevivência. Eu não sei o que a psicologia tem a falar sobre isso, mas para mim esse francês, esse náufrago, é uma espécie de terceira personalidade de Pi que tenta surgir. E ela é um pouco depressiva e demonstra uma certa fraqueza de Pi num instante em que ele estava muito desorientado pela falta de comida. Então, nesse instante, ele meio que tenta se matar. Não sei se sufocando a si mesmo ou com a faca, mas enfim. Na hora H, quando ele tentava se matar, esse outro lado dele, que seria o alter ego do Richard Parker, vem e impede que isso aconteça. No capítulo seguinte, que é o 91, Pi ainda fala mais sobre esse homem que morreu, digamos assim, atacado pelo Richard Parker. Confesso que peguei um dos seus braços com o arpão e usei a carne como isca. Confesso até que, levado pela necessidade mais extrema e pela loucura a que ela me impelia, comi um pouco da carne dele. Para mim, nesse momento, Pi, já que ele e esse náufrago eram a mesma pessoa, nesse momento Pi come da própria carne. Talvez ele tenha tirado um pouco do próprio braço para comer, ou da própria perna, porque ele estava muito desesperado pela fome. Então ele tomou essa medida drástica. Mas depois, digamos assim, ele voltou ao normal e o Richard Parker, que é este outro lado dele, assumiu o controle e as coisas transcorreram naturalmente até ele chegar ao México. Então, Richard Parker é esse lado feroz de Pi, que luta literalmente com garras e dentes para se manter vivo e impede inclusive que Pi cometa o suicídio. E que indícios que eu tenho para comprovar essa minha teoria? Em primeiro lugar, temos o fato de que o francês, ao conversar com o Pi, eles falam sobre comidas que eles gostariam de comer naquele momento. E todos os nomes de comidas que o francês usa são nomes de comidas indianas. Depois, o francês relata para Pi que ele já matou um homem e uma mulher. O Pi também fez algo semelhante. O francês já até quase conseguiu comer uma bota por inteiro, assim como o Pi. Pi fica zoando do sotaque do francês e o francês faz o mesmo com o sotaque do Pi. Mas para mim, a evidência mais forte é quando o Pi de fato está imaginando que aquela ali é uma conversa dele com ele mesmo, então ele tem uma ideia. Ele diz em voz alta o nome dele. Ele fala assim: meu nome é Piscine Molitor Patel, mais conhecido como Pi Patel. E ele grita isso alto. Mas o outro náufrago, o francês, não responde nada. Não diz o nome dele. Na minha conclusão é que o Pi e o francês são a mesma pessoa. Richard Parker é o lado forte de Pi. E como todo lado forte, ele impede que Pi se suicide. O suicídio é para os fracos, para os covardes, que não conseguem enfrentar as vicissitudes da vida. Os fortes ficam e os fortes lutam. Então, é essa a minha teoria. O que você acha sobre ela? Faz sentido? Você acha que talvez tem chance aí de o Pi ter tentado cometer suicídio em alto mar? Dê sua opinião nos comentários. Para encerrar agora, temos o relatório dos japoneses, que eu achei muito engraçado, por sinal. Quando eles estão conversando com Pi,
No finalzinho da entrevista deles, quando o Pi já contou as duas versões da história, a versão com o tigre e a versão com as pessoas no bote, ele pergunta aos japoneses: então, já que para vocês elas não têm diferença alguma em termos de fatos, e tanto numa quanto na outra não há como provar o que aconteceu, digam de qual delas gostaram mais. Qual delas é a melhor? A história com os bichos ou a que não tem bichos? O Sr. Okamoto fala: pergunta interessante. E o Sr. Shiba diz: a história com os bichos. O Sr. Okamoto fala: a melhor é a que tem os bichos. E Patel então diz: obrigado. É exatamente o que acontece com Deus. Então, para encerrar, eu apenas gostaria de dizer que, na visão de Pi, todas as religiões apresentam histórias sobre Deus. Deus é único, mas cada uma das religiões apresenta histórias diferentes sobre Deus, histórias diferentes sobre a maneira como se vê Deus, como se deve adorar a Deus, mas no final são histórias. Veja bem que Deus existe. E Deus não é uma invenção humana, mas as religiões sim. As religiões são inventadas pelo homem. E como toda invenção humana, a religião também requer um pouco de imaginação. Como Pi diz, para você acreditar numa história, é preciso ter fé. E as religiões se valem disso, da fé das pessoas, para que elas acreditem nas histórias que as religiões têm para contar, que no final das contas não passam de versões da verdade, já que a verdade mesmo não está com nenhuma delas, mas com todas, como nos disse o Gandhi. Para mim, a maior lição do livro é que uma pessoa pode até ter Deus em sua vida, e isso não fará com que sua vida seja isenta de problemas, mas que é muito mais fácil enfrentar os problemas com Deus ao seu lado. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que também gostam de ler e de conversar sobre o que leram. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!